Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais um domingo que estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor, você aí no seu lar, nós aqui, para adorar ao nosso Deus e para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos, neste momento, ouvir a palavra do Senhor. Sobre esse tema que tem aí permeado as mensagens neste mês de agosto. A vida como ela é. Já vimos que a vida como ela é feita de alegria e que Jesus é a nossa alegria. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. Que devemos viver pela fé, ou seja, a nossa caminhada deve ser sempre uma caminhada que demonstre essa fé no cuidado e no controle de Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Ainda que a gente não veja, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, nós cremos que Deus está no controle. Que também, a vida como ela é marcada pela paz que só Cristo pode nos dar. Só Deus pode nos proporcionar a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. É a paz que invade o nosso coração, mas através da nossa vida, ela começa interiormente, mas ela extrapola, ela sai para fora e ela vai nos nossos relacionamentos, ela vai em tudo o que nós fazemos enquanto pessoa, enquanto cidadão, cidadã, mas especialmente enquanto cristão e cristã. E hoje nós meditaremos sobre a excelência do amor de Deus, vivendo nesse amor. E o tema por isso é viver é amar. O amor que a Bíblia nos ensina. Pois se viver é amar, nós precisamos aprender com Jesus sobre esse amor. E a proposta de Jesus é revolucionária. O seu reino não é governado pelo poder, pela força, pelo poderio bélico, mas em amor. Ou seja, em vez de poder, serviço, em vez de força, humildade, em vez de armas, perdão. O Evangelho nos apresenta Jesus como Filho de Deus e o seu chamado para segui-lo no caminho que conduz ao reino. Se no Antigo Testamento previa-se o reino de Deus para o futuro, para algo que iria ainda acontecer, com Jesus o reino ganha a sua dimensão histórica. É na história que a graça se manifesta, trazendo perdão ao ser humano. Seguir a Jesus implica em vivência da sua palavra, onde o amor reina, permeia sobre o ódio, preconceito e qualquer outra atitude que violenta a vida. Viver o Evangelho de Jesus neste mundo, em tempos de pandemia, implica em desagradar aqueles que agem e maquinam o mal contra o seu semelhante. Nas últimas semanas, nós temos visto, somos bombardeados aí por notícias lamentáveis que entristecem o nosso coração. Notícias lamentáveis de pessoas humilhando outras por se acharem superiores. É o caso de racismo, onde o motoboy foi humilhado por um rapaz branco lá em Valinhos, de violência especialmente contra o pobre, praticada por maus policiais que não representam a corporação, porque a polícia militar é mais do que isso, de desrespeito e preconceito contra um policial da Guarda Civil lá em Santos, pelo desembargador, dou até o nome dele, Eduardo Siqueira. E essas atitudes mostram que precisamos pregar e viver o amor de Deus em nossa sociedade e com urgência. Ainda que isso implique em perseguição, ainda que isso implique em zombaria, ainda que isso implique em rejeição por parte daqueles e daquelas que não querem viver uma vida com amor, mas daqueles e aquelas que querem viver uma vida sem experimentar esse amor. Por isso, vamos ver nos evangelhos a postura que devemos ter a partir do ensino de Jesus e mais, do exemplo de Jesus, nas bem-aventuranças e na palavra de amor,
Amor esse que extrapola a nossa racionalidade, mas que é possível porque a graça de Deus nos dá essa condição, que é amar os nossos inimigos. Pois Jesus Cristo foi perseguido e por isso não pode enganar aqueles e aquelas que são chamados e chamadas para segui-lo. O caminho do seguimento de Jesus, o caminho com Jesus, é um caminho de sofrimento, é um caminho de perseguição, é o caminho da cruz. O cristão é um homem, uma mulher perseguido ou perseguida por causa da sua fé, do amor e a justiça. É um caminho glorioso, é o melhor caminho, mas nós sabemos que há implicações. Deus sustenta os seus discípulos e discípulas em meio à perseguição, em meio à zombaria, em meio à rejeição, dando-lhes firmeza, dando-lhes segurança. E essa perseguição não dura para sempre. A gente sabe que tudo isso que vem sobre o cristão, sobre a cristã, por causa da sua vivência da fé, do amor e da justiça, isso tudo um dia vai acabar. Um dia as coisas serão diferentes, em que o reino de Deus irá se revelar, acabando com toda injustiça, com toda opressão. Aprendendo com Jesus, nós vemos que há uma mudança de atitude. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a atitude de Jesus em relação àquilo que ensinava e a vivência melhor daqueles que viviam lá no Antigo Testamento do povo de Deus, há uma mudança de atitude. Nos Salmos, nós vamos ver ali do Antigo Testamento, a oração daqueles que sofriam injustiças era de vingança, pedindo a morte dos seus inimigos. Em Jesus, que é o cumprimento de todas as profecias, cumprimento de todas as coisas, a atitude e, consequentemente, a sua oração é outra. Em vez de castigo e morte para o inimigo, perdão para todos e todas. Em vez de justiça na vingança, justiça através do amor e do sacrifício de Jesus. Por isso, ele nos ensinou assim, lá no Sermão do Monte, onde nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 27 ao verso 36. Preste bem atenção naquilo que Jesus nos ensina. Mas eu digo a vocês, disse Jesus, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Jesus tinha autoridade para ensinar e para exigir isso dos seus discípulos e discípulas, pois em sua vida e ministério ele amou desta forma, como já foi lido aqui, de fato e de verdade, por meio de ações concretas. Amou o pobre e também amou o rico. Amou os excluídos, mas também amou aqueles que eram incluídos.
Amou o povo como também amou as autoridades. Amou os seus amigos, mas também amou os seus inimigos. Por isso ele exige dos seus discípulos e discípulas: eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem para os que odeiam vocês, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. 3 palavras que quero meditar com vocês sobre o amor, sobre a excelência do amor que Jesus viveu e que Jesus ensinou. 3 palavras que sintetizam esta ordem de Jesus: orar, bendizer e amar. Orar pelos inimigos. Claro que temos que orar por todos e todas, mas aqui Jesus enfatiza isso para mostrar que nós devemos ir além daquilo que ordinariamente fazemos. Orar por aqueles que a gente não gosta, orar por aqueles que nos ofenderam, orar por aqueles que nos machucaram, orar pedindo bem para o perseguidor, para o caluniador, para aquele que nos ofendeu, para o bandido, para os que te fazem mal, para os traidores, não é algo muito fácil de ser feito. Eu sempre oriento para que orem, por aqueles que machucaram você, e eu sempre digo, olha, no começo você vai ranger os dentes, não é fácil orar por aqueles que nos machucaram, pois na oração estamos totalmente abertos diante de Deus, e não há como enganá-lo, ou seja, Deus sabe que a gente está odiando, Deus sabe que a gente está querendo matar, querendo que aquela pessoa se acabe. Essa é a expressão, nós matamos as pessoas socialmente no nosso coração. E não há como enganar a Deus, porque Ele sabe que existe esse desejo nocivo, maligno no nosso coração. Mas Jesus diz, ore pelos seus inimigos. Orar pelo inimigo significa que ele deixa de ser o inimigo. É um tratar de Deus no nosso coração. E se converte no ser humano que precisa ser ajudado para trilhar o caminho da vida. É olhar para aqueles, ou melhor, olhar para eles com os olhos de Deus e não com os olhos do diabo. É estender a mão em vez de puxar o gatilho. É oferecer a outra face em vez de jurar vingança. É fazer o contrário do que os inimigos ou aqueles que nos ofenderam esperam. Pois esperam o revide, a vingança, até para justificar uma ofensiva ainda maior e vir aí uma bola de neve. É violência gerando mais violência e só quebra esse ciclo, essa cadeia, com oração e com gestos de amor. Mahatma Gandhi, o líder lá na Índia, da libertação da Índia, daquele movimento que ele liderou, o movimento de paz, ele conhecia muito bem a Jesus. Ele conhecia os evangelhos, ele conhecia especialmente o Sermão do Monte. E ele, num certo momento, ele falando dessas relações de ódio que existe, em que as pessoas querem se matar aí, nessa vingança, sede de vingança, ele fala assim, olho por olho, e o mundo acabará cego. Sempre que chega para mim esses casos, como eu já disse, de irmãos e irmãs que estão magoados, porque foram ofendidos e ofendidas, machucados por outras pessoas, eu aconselho, e aqui estou aconselhando você que está me ouvindo, que está ouvindo a palavra de Deus, ore por essa pessoa. Coloque essa pessoa no altar de Deus. Peça a bênção de Deus sobre a vida dela. Porque a oração transforma quem ora e nos dá as condições de perdoar quem nos ofendeu. Quando eu oro, eu abro o coração diante de Deus para que Deus tire toda a mágoa, tire toda a raiva, tire todo o ódio, todo o desejo de vingança e coloque ali o seu amor. Segunda coisa que Jesus nos pediu, bendizer os que maldizem a nós. Como consequência da oração pelos inimigos, vem a outra ordem de Jesus: abençoai o que vos amaldiçoa. Fazer o bem para quem lhe deseja o mal. No Antigo Testamento, abençoado por Deus eram aqueles que tinham terra, família, o controle
das suas coisas. Já no Novo Testamento são abençoados e abençoadas por Deus os que gozam da felicidade de Deus e do seu reino. Abençoar os perseguidores que Jesus aqui exige de nós é oferecer a eles a oportunidade de experimentarem o amor, a graça, a vida que Deus oferece a todos os seres humanos. Abençoar é desejar e trabalhar para a mudança da vida ou de vida dos inimigos. É tratar as pessoas, inclusive aqueles que nos fizeram mal, como Jesus nos trata. Como Jesus trata cada um de nós? Sempre com amor. Só ora e abençoa os inimigos quem ama de fato e de verdade. Quem foi aperfeiçoado no amor de Deus. Quem aprendeu com Jesus a amar dessa forma. Quem aprendeu com Jesus a amar por meio de ações concretas, de gestos concretos. Por isso devemos amar e devemos orar pelas pessoas que nos machucam, pelas pessoas que nos machucaram, pelas pessoas que são aí as nossas inimigas. Amar os inimigos significa doar o que somos. Os gregos utilizavam a palavra eros. Eles utilizavam 3 palavras aí para o amor, 3 a 4 palavras. Mas eu quero destacar essa, primeiramente. Eles utilizavam a palavra eros para se referir ao amor nos relacionamentos. Eros é o amor que busca o próprio interesse ou bem-estar. São aqueles que só pensam em si mesmos e por isso esperam sempre uma reciprocidade. Entram para um relacionamento somente para satisfazer os seus próprios interesses. Os evangelistas, ao aprenderem com Jesus sobre o verdadeiro amor e depois registraram sobre aquilo que Jesus fez e ensinou, eles utilizaram ali, porque foi escrito no grego, eles utilizaram a palavra ágape. Ágape é o amor que busca o interesse ou o bem do outro. É o amor incondicional. Por isso que eu uso muito aquela frase para quem vai casar. Se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quer fazer o outro feliz, então se case. Isso é amor. É desejar o bem para o outro, sem esperar algo em troca. É nesse sentido que Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. E aqui vale fazer essa distinção. Ele não pediu para que nós gostemos dos nossos inimigos. Gostar envolve afinidade, prazer em estar junto. Gostar é um sentimento, e sentimentos bons só temos com aqueles que nos agradam, só temos com aqueles que nos fazem bem. Isso é humano, gente, isso é humano. Jesus não pediu isso, senão ele estaria pedindo que nós fizéssemos algo que não fosse humano, gostar de quem bate na gente, gostar de quem nos fere, gostar de quem nos maltrata. Não é isso que ele pediu. Jesus pediu para amarmos uns aos outros, amar uns aos outros, assim também como amar os nossos inimigos. Pois o amor que a Bíblia nos ensina é compromisso. Amar o inimigo é oferecer o caminho da salvação àqueles que te fizeram mal ou desejam o mal para você. Amar o inimigo é abrir o coração para a experiência do perdão. Martin Luther King Jr., ele também um líder lá nos Estados Unidos que liderou toda uma campanha contra a segregação racial. E ele dizia assim, uma das coisas importantes da não violência. Ele também liderou esse movimento da não violência, aprendendo com Jesus. Ele era um pastor batista. É que não busca a destruir a pessoa, mas transformá-la. Uma das coisas importantes da não violência, do amar o inimigo, é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Por isso que surgiu nesses tempos esse movimento antifascista, e eu, para quem perguntava, você é antifascista? Eu falei assim, eu sou antifascismo. Porque eu não sou anti ninguém. Eu tenho que amar a todas as pessoas. E tenho que falar de Jesus e do amor de Jesus para todas as pessoas, inclusive para o fascista.
para que ele possa encontrar em Jesus razão para viver, algo que transforme a sua vida, algo que dê sentido à sua vida e deixe de ser assim ou ser assado para ser alguém que Deus ama e que faz a vontade de Deus. Nós somos chamados para a vida mais revolucionária deste mundo. A proposta de Jesus é algo que vem totalmente ao contrário do que vive a sociedade. Nós somos chamados para transformar a sociedade com a graça de Deus através do amor. Caminhar a segunda milha, como Jesus disse aqui, oferecer a outra face, perdoar quantas vezes for necessário. Jesus estava falando ali aos discípulos, estava falando ali aos judeus que viviam sob a opressão, viviam sob a exploração, sob a violência do Império Romano, que impunha a paz sobre o povo através da força, através das armas. E existia até uma lei naquela época em que se um romano pedisse para que qualquer judeu pegasse as suas coisas e levasse, ou a sua mala, seja o que for, e caminhasse com ele tinha que caminhar uma lei, tinha que caminhar e levar ali o seu pacote, levar as suas coisas por uma milha. E Jesus fala assim, olha, essa primeira milha é obrigação, caminhe a segunda milha, que é o caminho do amor. Onde você oferece aí a graça, onde você oferece o abraço, onde você oferece a mudança e a transformação. Jesus diz, vai além, todo mundo revida, todo mundo quer matar o outro que te ofendeu. Jesus diz, ame, ore, abençoe. Orar, bendizer e amar o inimigo se constitui num grande paradoxo, já que essas atitudes tornam-se a vingança dos perseguidos ou dos crentes. A vingança do crente não está na força, no revide, mas na oração, na bênção e no amor aos inimigos. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:20, mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Porque ele não espera essa atitude de você. Ele espera o revide, a vingança, o soco, o tiro. Mas ele vai receber de você o abraço. Vai receber de você aquilo que você está oferecendo da sua vida para ele. E dessa forma o poder não está nas mãos do perseguidor. Ele pensa que tem esse poder. Não, mas o poder de transformação está nas mãos do perseguido. O poder da oração, da bênção de Deus, é o grande milagre do amor que transforma tudo. O amor ao inimigo é uma novidade tão radical que implica numa inversão na própria essência de Deus. A justiça de Deus já não consiste em salvar os bons e condenar os maus, como entendia o povo lá no Antigo Testamento, mas em amar de igual forma todos e todas, abençoando em Cristo e ajudando-os no caminho da vida. Porque amar é viver e viver é amar. Quem ama experimenta a vida em abundância. Quem vive amando cumpre o propósito de Deus, pois nós fomos criados justamente para amar. Não fomos criados para ficar com o coração duro, não fomos criados para odiar, não fomos criados para viver com mágoas. Fomos criados para amar, para expressar amor, para gerar amor, para expandir o amor. Faz mais de 2000 anos que Jesus viveu e ensinou isso. E olhando para o nosso mundo, parece que nada mudou. A gente vê as notícias, essas até que citei aqui, tantas outras, parece que as coisas continuam da mesma maneira. A impressão é que tudo continua como estava antes de Jesus vir. Mas na realidade, depois de Jesus, tudo ficou diferente. Com a cruz de Cristo foi inaugurada uma nova era na humanidade, proporcionando um novo mundo. E para que isso se torne mais visível, é necessário que a igreja mostre o Evangelho de maneira clara, concreta.
É necessário que a igreja viva o Evangelho, ensinando as pessoas a amarem sem segundas intenções, a perdoarem, a abençoarem e a proclamarem a palavra de Jesus em todo lugar. Quando a igreja começa a viver assim, já terá mudado a face do mundo. Quem ofereceu perdão e o viveu, quem pediu pelos outros ou viveu a experiência do amor, receberá a vida eterna, a vida que nunca se acaba. Quem permaneceu no rigor do ódio, da vingança, descobrirá que perdeu a sua existência. Que essas palavras de Jesus e a vida de Jesus nos ajude a tomar a decisão certa e ficar do lado de Jesus, ou seja, do lado do amor, e não do ódio, e não da vingança, e não do querer retribuir aos outros o mal com o mal. Jesus nunca pediu para nos armarmos e revidarmos, mas para orar, abençoar e amar os inimigos. E como igreja, se queremos acabar com essa onda de violência, não será usando as mesmas armas do inimigo, mas os ensinamentos de Jesus. Orar por todas as pessoas, orar pelos inimigos, abençoar, pedir o bem para eles, amá-los, amá-las, dar a eles a oportunidade da transformação, de uma vida completa e uma vida abundante. Quem vive no ódio, quem vive fazendo mal para o outro, quem tem prazer nisso, não vive uma vida completa, não vive uma vida verdadeira. Vive sempre desconfiado, sempre com medo, está sempre preocupado que alguém vai revidar, que alguém poderá ser mais forte que ele. Ofereça a ele um caminho de mudança, um caminho de transformação. Quando Jesus está para ser entregue, para ser crucificado, chegaram soldados ali do Sinédrio para prender a Jesus. E Pedro, nesse rompante humano, nesse rompante que quer sempre usar da arma para se defender, que quer sempre destruir aquele que quer nos pegar, que quer nos fazer mal, Pedro então pega uma espada e ele tenta acertar aquele homem. Eu sempre digo que ele era mau espadachim, porque se ele tivesse acertado, ele matava aquele cara. Mas ele cortou só a cabeça. Desculpa. Ele cortou só a orelha. Ele queria cortar a cabeça, mas ele cortou só a orelha. E Jesus foi lá e fez um milagre, restabelecendo a orelha ali, curando o mal que era o soldado. E Jesus disse: não foi para isso que eu vim. Você não entendeu nada. Não foi para isso que eu vim. Jesus veio para amar. E veio para se entregar. Inclusive por aqueles que odeiam Jesus. Por aqueles que mataram Jesus. Paulo diz lá em Romanos 12, 21, não deixem que o mal vença vocês, que o ódio prevaleça, mas vença o mal com o bem. Qualquer coisa contrária a isso não vem de Deus, não vem da sua palavra. Amem e se deixem ser amados em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso país, para que possamos viver amando uns aos outros. E que a igreja seja esse instrumento para mostrar o verdadeiro amor às pessoas. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Deus nossos semelhantes, vamos demonstrar que amor em qualquer língua fácil é partilhar. Bem diferentes somos nós, pois Deus assim